Olá, seja bem-vindo. Então, dando sequência, continuidade aos signos do zodíaco e a sua mitologia, vamos hoje falar sobre o signo ou o arquétipo do Aquário. Então, um dos mitos associados a Aquário, que é o que eu me identifico e eu acho mais interessante, é Prometeu. Prometeu era um titã, ele era um imortal e ele foi educado, orientado, esclarecido através de uma deusa Palas Atena, a deusa da sabedoria. Então ele se desenvolveu em várias áreas do conhecimento, como arquitetura, como navegação, entre outros. Então ele tinha uma capacidade intelectual, mental, de conhecimento enorme. E ele, apesar de ser um imortal, ele tinha uma grande afinidade pela humanidade e queria ajudar a humanidade no seu desenvolvimento, sendo o ser humano, entre todas as forças criadas, animais, plantas e tudo mais no planeta, o homem teria supremacia sobre eles porque ele transmitiria o dom do entendimento, do conhecimento, do pensamento. Então é assim ele fez. E Zeus ficou muito incomodado com essa história. Por quê? Como assim? Você divulgando os segredos do universo, os mistérios dos deuses para os mortais, réis mortais? E não gostou muito dessa história e reclamou. E para, de alguma forma, se vingar, Zeus roubou o fogo dos homens. O poder sobre o fogo que Prometeu havia já oferecido aos homens. Mas Prometeu não ficou sossegado com essa história. Ele era assim, ele tinha algumas estratégias de contornar situações do jeito dele. Muito criativo, muito inventivo, né? Então ele tramou junto com Palas Atena, que era sua mestra, né? De roubarem o fogo da carruagem do deus Apolo, deus Sol. E assim o fizeram. Pegaram lá uma centelha do fogo do carro do deus Apolo e devolveu à humanidade, contrariando a vontade de Zeus. Então Zeus fica irado quando ele descobre que isso aconteceu por trás dele, né? Foi tramado nas costas dele. E o que, que ele faz? Ele pune então Prometeu, já que ele era o deus rei do Olimpo. O que, que ele faz? Ele acorrenta Prometeu a uma montanha, o Cáucaso, pedindo ao seu ferreiro para forjar essas correntes, né, poderosas, e ficar acorrentado naquela montanha por 30 mil anos. E todo dia uma águia vinha e picava o seu fígado e devorava. E como ele era um imortal, esse fígado se regenerava e no dia seguinte, novamente, a águia vinha. Então era um sofrimento eterno, descomunal, né, por milênios. Porém, chegado o momento em que Hércules, nos seus 12 trabalhos, o último dos seus trabalhos era acabar e destruir com Cérbero, que era o cão que vigiava a entrada dos mundos subterrâneos, submundos de Hades. Era o cachorro de 3 cabeças. E assim Hércules consegue vencer e, vamos dizer assim, destruir essa fera. E com isso, depois que ele vence esses 12 trabalhos, né? Ele pede a Zeus um favor. Ele queria ajudar muito um amigo, o Quiron, que era um semideus, era a mistura de ser humano com cavalo, que era um grande mestre também e que foi professor de Hércules. E ele tinha levado uma flecha envenenada pela Hidra de Lerna, um veneno mortal, mas como Quiron também era um imortal, ele não morria. Então ele se arrastou com aquela ferida durante muito tempo. E Zeus tinha dito: só libertarei Prometeu se um outro imortal abrir mão da sua imortalidade no lugar dele. E Hércules, sabendo disso, propôs essa troca ao seu pai, Zeus. E Zeus aceitou. Sendo assim, tirou a imortalidade de Quiron. Quiron finalmente descansou em paz, sem a dor, e Prometeu foi libertado das suas correntes eternas e do seu suplício eterno. Né? Então, assim, é bem dramático. Tudo que se fala em relação à mitologia grega é muito poder, muita prepotência, muita dominação, que na realidade de deuses, né?
não tinham muito. Eles eram mais até humanos, né? Porque na realidade eles representam as iras e as emoções e as tendências humanas, tanto boas quanto más, né? Só que numa dimensão muito maior. Então, esse mito, né, de Prometeu relacionado ao signo de Aquário tem tudo a ver. Por quê? Esse signo ele representa justamente a capacidade de ver além. Por quê? Prometeu, ele tinha o dom da profecia. Ele era capaz de ver o que ia acontecer. E Zeus, também muito interesseiro, não só libertou Prometeu por conta da troca com Quira, mas porque ele tinha interesse nessa visão lá na frente do futuro que Prometeu trazia. Isso é uma característica também muito aquariana, né, desse arquétipo de estar além do seu tempo. Inclusive, muitas pessoas associadas a esse signo, seja lá de que forma for, signo solar, signo lunar, ascendente ou vários aspectos nesse signo, têm essa tendência. Elas parecem ter um olhar clínico para as coisas como elas virão a ser. E são vanguardistas, pioneiros muitas vezes em suas áreas e na vida, né? Isso é uma característica. Outra coisa, ele tramou uma maneira de dissuadir, de enganar Zeus para conseguir levar novamente esse conhecimento à humanidade, porque ele queria ver a humanidade prosperar, queria dividir esse conhecimento, tirar o privilégio da mão de uns poucos, né, para que todos pudessem acessar, que também não fossem deuses, os mortais. Então o aquariano tem muito essa pegada de, sabe, contra certas discriminações, preconceitos, diferenças, certos monopólios, centralizações, domínio de poder. É uma coisa com a qual eles se debatem muito. Por que que tem que ser assim? Por que que você, só porque você está dizendo isso, isso tem que ser? Por que não pode ser diferente? Então ele tem essa necessidade muito grande, às vezes contestadora, muitas vezes rebelde, contrária às normas, às regras que ele, naquele momento, entende como negativas ou prejudiciais para o contexto maior de justiça, de humanidade, de companheirismo, de permitir acesso ao conhecimento a todos e compartilhar isso para que cada um possa ser melhor. Então, as pessoas que estão de alguma forma conectadas a essa energia, inclusive, né, como missão de vida, têm a necessidade muito grande de estarem ali não só por elas mesmas, primeiro para que elas se desenvolvam e a partir daí que elas possam compartilhar esse autodesenvolvimento, esse conhecimento, esse aprendizado, essas percepções do que está mais além, do que está à frente do seu tempo para o mundo, para a humanidade, para os seus irmãos de caminhada. E com isso, talvez, poder ajudar para que todos possam evoluir e progredir em conjunto e não né, separados e divididos em castas e um impondo ao outro, um exigindo o outro, e sim um pensamento livre, né, um conhecimento disponível a todo. Inclusive, a internet é uma ciência, vamos dizer assim, né? É uma ferramenta aquariana que abriu o campo para o conhecimento e a exploração e aquisição, né, de conhecimento para todo mundo que de alguma forma possa estar ali acessando cada vez mais. As pessoas estão acessando. Isso é para você ter uma ideia, né? Então, essa dimensão mais ampliada, vamos dizer, mais democrática, mais independente, livre de poderes dominadores, centralizadores, né? Muitas vezes déspotas, porque o Zeus ele representa essa força, né? Mais centralizadora, pega daquelas influências que ele tem, daquele poder que ele tem, e ele monopoliza, é um monopolizador, centralizador e ditador, né? Então, o aquário e a energia do aquário é justamente para quebrar com todas essas energias, querem por interesse por eles mesmos, e a gente está entrando, né, num período de transição entre a era de peixes e aquário, onde cada vez mais estaremos vendo na nossa sociedade, nossa política, economia, religião, muitas dessas velhas estruturas centralizadoras se quebrarem e se transformarem em outras coisas que possam dar ao ser humano uma liberdade maior de serem quem elas realmente são. Jamais digam ao aquariano para eles serem do jeito que você quer. Se quiser ter um inimigo ou uma pessoa que vai se afastar do seu caminho, é tentar impor isso ao aquariano, né não? Quem está me ouvindo aí desse signo, ou que tem alguma relação com esse signo, ou conhece pessoas
que estão associadas a esse princípio sabem muito bem o que eu estou dizendo, tá bom? Então, essa era a minha mensagem, a minha interpretação, né, desse mito, né, do signo de Aquário e de Prometeu. Espero que você possa aproveitar e utilizar aí na sua vida. Muita luz e muita paz.